Muito obrigada e parabéns, parabéns, Instituição Espírita Oásis do Caminho, né? Eu tenho certeza que hoje existe uma festa, né, nos dois planos da vida. Mas, pegando aqui o nosso assunto, né, homeopatia e espiritismo, nós trouxemos, assim, uma breve reflexão. Não vamos falar muito tempo, não temos muito tempo, e também porque, na realidade, muitos de nós já conhecem um pouco de cada um. Esse é Hahnemann, uma foto, um quadro, retratando esse médico alemão que escreveu algumas considerações, alguns livros, abriu as portas a uma filosofia e a toda uma forma de pensar na medicina, diferente da medicina da época dele, onde ele coloca que a nobre e única missão do médico é curar. E ele coloca que não é só uma questão de ausência de problemas, mas ele coloca também sobre os mais altos objetivos da cura, onde, na verdade, o que a homeopatia busca é não só restabelecer a saúde, mas que isso se dê de uma forma rápida, segura e que prejudique menos o sujeito, né? Então, na verdade, a homeopatia, a medicina homeopática, ela tem uma preocupação muito grande com a questão de que você, muitas vezes, para tratar, você fere, você prejudica, você destrói. E isso a gente observa na nossa medicina aqui, de um modo geral, alopática, ocidental, onde efeitos adversos, quando você lê bula de medicamento, quando você busca se instruir um pouco mais sobre os tratamentos que são propostos, você observa que existem muitos efeitos adversos, muitas condições que são impróprias. E, com isso, muitas vezes as pessoas têm mais medo do tratamento do que da doença. E no tempo que Hahnemann estava encarnado e estudou para criar a filosofia e toda a metodologia de trabalho da homeopatia, foram muitos anos de pesquisa, muitos anos de trabalho, Hahnemann observava cada um desses detalhes. Então, ele, na verdade, não criou nada da cabeça dele de um dia para o outro. Ele não inventou a homeopatia assim, só porque um dia ele acordou e resolveu inventar. Ele, na verdade, usou conhecimentos adquiridos a partir de vários outros estudiosos, de vários outros médicos, de filósofos, de homens que, observando a natureza, percebiam os processos de adoecimento e de cura. Observavam que algumas plantas tinham efeito tóxico, que alguns animais produziam substâncias que eram venenosas, mas também observavam que a interação do homem com a natureza podia, muitas vezes, trazer benefício, alívio para algumas condições de doença. E foi Hahnemann percebendo essa interação, percebendo essa harmonização entre a natureza e o ser humano, porque o ser humano faz parte da natureza, ele começou a propor algumas formas de tratamento. Primeiro, ele propôs a diluição, que é você pegar aquela substância e ir colocando cada vez menor quantidade dela, diluindo essa substância. Mas, com o passar do tempo, ele foi percebendo que existiam diferenças, não apenas pela diluição. Falam que ele um dia observou que, como ele se locomovia de carroça pela cidade, ele percebia que aquelas pessoas que moravam mais distante, então que ele ia com a carroça, com os vidrinhos de remédio,
e a carroça balançava o tempo todo até chegar lá o remédio fazia um efeito diferente daquele efeito que tinha feito cá, quando ele tinha apenas diluído. E nessas genialidades que a gente entende, que são as genialidades trazidas pelo Espírito por conta da missão que ele está investido, que ele tem como proposta na sua reencarnação. Então, não era à toa que ele era um médico inquieto, que observava, que queria entender melhor os processos de adoecimento e cura. Ele, então, começa a estudar melhor essa condição de poder trazer benefícios para aquelas pessoas. E ele observa, então, que ele consegue trazer benefícios quando há esse trepidar, esse balançar, que depois ele chama de dinamização, através das sucussões, que são que é uma maneira específica, certa, de bater com a mesma força, no mesmo ritmo, ao tempo, durante um determinado tempo, um número de vezes, e isso é a dinamização. Então, aquele númerozinho com aquela letrinha que vem na medicação é a dinamização, que significa a diluição e a sucção, o batimento frequente, ritmado por um determinado número de vezes. Então, esse processo de preparo, ele é todo organizado por Hahnemann, ele é documentado e ele é ensinado aos farmacêuticos homeopáticos hoje em dia nos cursos de especialização, de formação. Então, não é uma coisa aleatória, aquele númerozinho ali, ele tem um significado e existe uma diferença na maneira de agir da medicação. Um outro conceito que Hahnemann discute no Organon da medicina homeopática é o conceito de energia vital, que é uma força que, quando nós estamos saudáveis, mantém essa harmonia do corpo, mantém a harmonia do ser. E assim, ele coloca que nós podemos alcançar os mais altos fins da nossa existência. Hahnemann, então, ele fala alguns conceitos de uma maneira, de uma linguagem que naquela época não era a linguagem comum da medicina, mas que era uma linguagem que traduzia para ele todo aquele conhecimento que ele percebia existir, mas que o homem não se apossava, não se apropriava para trazer isso para o dia a dia da vida de todos nós, daqueles pacientes que ele tratava. No programa Pinga Fogo, em 2010, Chico foi entrevistado por Richard Simonetti. E existem vários documentos, existem livros que relatam essas perguntas e respostas. E lá, numa pergunta sobre a homeopatia e a ação da homeopatia, e se a homeopatia tinha alguma coisa a ver com o espiritismo, o Chico então coloca que há uma identificação conceitual, porque Hahnemann fala que enfermidades decorrem dos problemas com a força vital. E o Espiritismo fala que existe o perispírito, a energia, o fluido vital. Então, existe uma similaridade de conceitos. Não é a mesma coisa, porque são conceitos falados em momentos, em situações e estudos diferentes. Mas se nós estudarmos de maneira mais profunda, nós observamos que há, sim, um cruzamento de informações. Então, a energia vital pode ser, sim, mais ou menos colocada no nível do que seria a nossa força vital, que o Espiritismo coloca que é um atributo material, mas ligado ao perispírito e que, então, tem tudo a ver com o nosso estado de saúde, de bem-estar, com a nossa capacidade de reagir às doenças físicas e de nos recuperarmos. É
num texto psicografado que está lá na Revista Espírita de 1863, de 13 de março de 63, que Hahnemann, espírito, já não mais encarnado, ele vem trazendo uma série de conceitos e informações sobre a homeopatia, e ele coloca que, então, essa jovem medicina, essa medicina renovada, que traz conceitos diferentes daquilo que era preconizado, e que até hoje, na verdade, a alopatia não considera essas forças, essas energias, esse aspecto imaterial ou semimaterial do ser, muitas vezes. Então, ele coloca que há, sim, uma associação de esforços, há um auxílio poderoso, porque assim, com o abandono do materialismo, o médico consegue perceber melhor, mais a fundo, o sofrimento que aquele ser encarnado traz com ele e que não tem só a ver com aquele momento, com aquela vida material ali, aquela encarnação. Tem a ver com outros momentos, tem a ver com toda uma bagagem espiritual trazida e que muitas vezes, se não considerada, gera ainda mais sofrimento, porque gera uma incompreensão, uma insatisfação, uma não aceitação. E tudo isso, então, junto, ajuda. O médico homeopata não tem que ser espírita, obrigatoriamente, mas ele vai ser, sim, sempre alguém que fala de um aspecto quintessenciado, de um aspecto imaterial, de um aspecto emocional mais profundo, de um aspecto de uma espiritualidade, de uma imaterialidade. Então, o médico homeopata sempre coloca para o paciente uma consideração sobre a questão da vida além da materialidade do corpo físico. Por isso, a medicação homeopática tem uma atuação que não é química. O grande questionamento da medicina nossa, alopática, é que quando você passa de uma determinada diluição, você vai diluindo qualquer substância química, você dilui. Você pega uma gota, bota em 10 gotas, é uma diluição. Você pega uma gota dessa diluição de 1 para 10 e coloca em mais 10. Você tem uma segunda diluição. Chega um ponto que, quimicamente, é atingida a diluição máxima. E, a partir daquele momento, você não detecta mais substância materialmente, quimicamente falando. Isso gera um questionamento para a homeopatia. Então, não funciona porque não tem substância ali. Mas hoje, com os estudos físicos mostrando que, na realidade, muitas vezes você não tem uma ação material química, mas você tem uma ação material energética, num nível de energia mais profundo, onde você atinge camadas elétricas, eletrônicas, da fundamentação do átomo. E aí você consegue gerar toda uma reação que se transforma numa reação química, numa reação bioquímica, numa reação orgânica. Mas porque você foi lá num nível molecular, num nível atômico, num nível de energia. Porque matéria e energia se trocam de posição, segundo a física atual, que nos mostra os níveis de energia pela movimentação de elétrons, pela movimentação atômica. Então, a homeopatia estimula o perispírito por ressonância vibratória. Então, é um conceito que está muito além da materialidade dos medicamentos alopáticos, químicos, pesados, que geram todo um desconforto, muitas vezes, que geram um desequilíbrio, muitas vezes, e não conseguem reequilibrar o ser.
enquanto o medicamento homeopático, por ele atuar num nível quintessenciado energético, ele gera de dentro para fora uma reação e vai fazendo com que haja um reequilíbrio. E aí o indivíduo consegue transformar-se energeticamente e gerar um processo de cura de dentro para fora. Por isso, a homeopatia, além de tratar doenças físicas, atua também nos desequilíbrios emocionais, mentais. Então, existe aí todo um reequilíbrio do ser, não só no nível orgânico material. É ainda na Revista Espírita, de 1863, que Santo Agostinho tem lá uma mensagem, onde ele coloca que a homeopatia, né, ela traz um tratamento espiritualizado, porque esse componente energético ele vai atingir o perispírito, atua no desajuste perispiritual. Então, por isso a homeopatia consegue, em muitas situações, ajudar em processos que não têm manifestação orgânica, que a gente não consegue fazer um exame para achar, né? Hoje, no tempo da pandemia, de Covid, a gente está aí com essa questão do número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, e isso não tem exame, né? Eu chego perante o profissional médico, perante o profissional de saúde, e eu coloco que eu estou me sentindo mal, que eu estou chorando à toa, que eu estou me sentindo sem ânimo, sem força. Mas eu faço um exame de sangue, eu faço um eletrocardiograma, eu faço um teste de esforço e está tudo normal. E aí fica aquele questionamento, isso é coisa da sua cabeça. E aí as pessoas começam a se cobrar como se elas estivessem inventando alguma coisa. E, na verdade, o que está acontecendo é um desequilíbrio energético, até por conta de toda essa psicosfera na qual nós estamos inseridos, mergulhados, trocando o tempo todo. Nós trocamos, estamos mergulhados num mar de testemunhas e num mar de emoções. Nós temos uma troca frequente e constante. Então, esses desajustes do perispírito que nós trazemos por conta das nossas escolhas passadas, por conta do nosso comportamento anterior, esses desajustes podem ser ajudados no seu processo de reequilíbrio pela homeopatia. É óbvio que se eu trago algum desajuste, alguma coisa de outras vidas, e que eu preciso passar por aquela provação, não vai ser a homeopatia que vai desfazer, mas ela pode trazer um grande alívio. Ela pode me acalmar e me auxiliar no processo de alívio e reajuste. Então, nós temos a oportunidade na Casa de Batuíra, no GAM, de ouvir muitas vezes considerações desse espírito, Dr. Marsh, Guilherme Taylor Marsh, que todos já ouviram o Hélio falar brilhantemente sobre a vida e a história, um médico homeopata que viveu aqui em Niterói e que, durante 63 anos de sua vida como profissional, trabalhou com homeopatia, curando, ajudando e, em nome da caridade, fazendo com que muitas pessoas se beneficiassem do tratamento homeopático. E ele nos fala que hoje a homeopatia ela tem uma ação e um trabalho junto à população nesse universo das drogas, das dependências, não só químicas, mas as dependências emocionais também, as depressões, as angústias, as ansiedades excessivas, onde nós nos ligamos e ficamos muitas vezes sem dormir por preocupações, ansiosos porque queremos resolver alguma situação que não nos diz respeito, porque muitas vezes nós estamos juntos com outros que têm seus problemas e nós não podemos resolver os problemas dos outros. Mas vivendo esse processo de interligação, nós nos tornamos muitas vezes escravos dessas relações
dessas dependências. E o Dr. Marsh nos coloca que a homeopatia ela tem um papel fundamental para nos ajudar a trabalhar em nós um futuro melhor. Porque nós vamos para o plano espiritual, nós vamos reencarnar e precisamos estar melhores. Precisamos nos libertar, né, dessa questão material, dessa prisão que muitas vezes nos deixa tão apreensivos. Então, é interessante, né, que Kardec também lembra para todos nós que os medicamentos homeopáticos, eles nos ajudam, mas eles não resolvem os nossos problemas. Porque nós podemos, sim, ter o medicamento homeopático agindo sobre o nosso corpo, sobre o nosso perispírito, mas nós continuaremos fazendo as nossas escolhas. Nós continuaremos com as nossas qualidades, qualidades positivas, qualidades negativas. Nós continuaremos tendo as nossas aptidões, nossas tendências de outras vidas, né? Então, o grau de adiantamento, o grau de inferioridade é nosso, nenhum medicamento vai nos trazer solução para isso. São as nossas atitudes mentais que vão nos dar uma melhor posição para que o medicamento haja nos ajudando. Então, não é o medicamento que me dá bom ou mau humor. Agora, se eu trago em mim o mau humor e me permito estar insatisfeita, estar desacreditando da vida e das relações entre as pessoas, desacreditando que o mundo vai melhorar sim a partir do momento que eu faça a minha parte, não é tomar uma medicação homeopática que vai resolver e me trazer bom humor e me trazer otimismo, né? As qualidades que nós adquirimos são adquiridas através do nosso trabalho. Então, para que nós terminemos dentro do horário e até possamos nos despedir com calma, nós queremos enfatizar na nossa fala, nesse momento, nessa oportunidade maravilhosa que temos de conversar com vocês, que Hahnemann viveu numa época diferente de Kardec, mas ambos espíritos preparados para as missões que vieram aqui à Terra desenvolver, desempenhar, nos ensinam que nós podemos curar nossos corpos de maneira rápida, suave, permanente, restabelecendo a nossa saúde, pelo caminho mais seguro e menos prejudicial. A mudança do nosso estado mental, a mudança das nossas atitudes e escolhas, a aceitação de que muitas vezes nós não lembramos, mas com certeza pedimos, aceitamos vir trazendo determinados padrões para testarmos em nós as mudanças que precisamos fazer íntimas, profundas em cada um de nós. E Kardec nos mostra que a nossa responsabilidade é individual. Cada um de nós constrói a nossa própria saúde. As mudanças para obter a harmonização e a cura são nossas, são pessoais. Então, temos sim a homeopatia como uma grande ajuda, uma grande oportunidade de nos sentirmos melhores, de nos fazermos melhores. Mas não adianta nós usarmos a homeopatia e mantermos o mau humor, a reclamação, o pensamento negativo, a atitude de discordância daquilo que está acontecendo conosco, não trabalharmos em nós a aceitação, não pensarmos como Chico, né? E hoje temos a oportunidade de ver pelas mídias, pelas redes sociais, sendo propagandeado tantas frases e tantas falas, né? E em vários grupos recebemos frases do Chico.
né? Tudo passa, isso também vai passar. Então, estamos numa época de pandemia, sim. Existem medicamentos homeopáticos que aliviam o estresse, que ajudam a dormir melhor. Existem medicamentos homeopáticos que podem nos beneficiar, mas eles não são panaceias, soluções mágicas. Eles são instrumentos, ferramentas, assim como a água fluidificada, assim como o passe, assim como a oração, assim como a leitura edificante. Então, a conversação sadia. Então, nós podemos e devemos usar tudo isso, porque a doutrina espírita nos traz esse arsenal terapêutico, essa quantidade imensa de ferramentas que nós podemos usar a nosso favor, que nós podemos trabalhar em nós, por nós, para nós. Eu espero ter trazido algum esclarecimento, alguma orientação. Espero que vocês todos se beneficiem dessa doutrina, porque a homeopatia, ela também é um corpo doutrinário, ela também tem um aspecto filosófico. Então, nós precisamos mudar os paradigmas, mudar a maneira de encarar. Quando um paciente nos procura no consultório, nos procura como homeopata, eu tenho uma dor de cabeça, eu quero um remédio da homeopatia para minha dor de cabeça, ele está pegando a homeopatia e tentando enquadrar a homeopatia no pensamento alopático. Na homeopatia, nós não trabalhamos com esse olhar. Nós não trabalhamos com o olhar de que uma determinada medicação é para um determinado sintoma. Na realidade, o que nós buscamos é o conjunto de sintomas daquele indivíduo naquele momento de vida. Porque muitas vezes nós mudamos de acordo com os momentos de vida que nós vivemos. Nós nos adaptamos e vamos nos moldando às circunstâncias. E a homeopatia, muitas vezes, nos ajuda a desfazer esses condicionamentos para que consigamos, de fato, entender a nós mesmos e clarear nossos processos internos para nos curarmos. Muitas vezes é necessário ter muita coragem para encararmos de frente nossas limitações pessoais, nossos medos, nossas dúvidas, nossos questionamentos. A homeopatia, ela não é uma medicação ou um tratamento psiquiátrico, psicoterápico, mas ela se utiliza muito dos caminhos que também a psiquiatria, também a psicoterapia utilizam, que são os caminhos do ser, os caminhos íntimos da nossa psique, do nosso psiquismo, da nossa vontade, da nossa capacidade de sermos mais nós mesmos diante da vida. Então, eu, na verdade, não... já tem 30 minutos, né? Eu encerro por aqui, mais uma vez agradecendo. Não sei se nesses minutos que ainda faltam alguém quer falar alguma coisa, mas o tempo está acabando. Vamos fazer, então, uma oração de agradecimento. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de juntos estudarmos a tua doutrina e estudarmos também o quanto podemos ser mais felizes no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que de forma virtual, mas o coração certamente pulsa. Obrigada por essa casa querida, por esse oásis
que descedenta a tantos caminhantes do deserto da vida, que possamos honrar esse oásis com o nosso estudo e com a mudança pessoal para cada um de nós. Permanece em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja.